alcançar um nível de maturidade espiritual superior. O Evangelho não precisa de muleta, apêndice. O Evangelho é mais do que uma palavra, é uma pessoa, Cristo. Nosso tópico 2, Paulo, personalidade e características. Eu acho que você vai se identificar um pouco com Paulo. Tópico 2, Paulo, a personalidade e características. Falar de alguém é falar de traços pessoais. Como foi falado, Paulo era colérico. E alguns estudiosos demonstram que o viés da personalidade do colérico que mais se externiza é o zelo, mas também a teimosia. E de vez em quando você vê que Paulo às vezes é meio teimoso, mas também é determinado. Tentou ir para um lugar, o Espírito não. Tentou ir para um não. Até que viu um homem na roupa macedônia e disse: passa a Macedônia e nos ajuda. Todo lugar, todo momento é num momento de pregar o Evangelho. Paulo usava todas as oportunidades que tinha para pregar o Evangelho. Alguns pontos fortes. Isso eu tirei de um livro, foi esse livro que está aí, eu fiz para Maranata. Foi um evento que teve. Eu usei matriz SWOT. Alguém sabe falar de matriz SWOT? Matriz fofa? Eu ouvi falar? Peguei vários personagens bíblicos e fiz a matriz de cada personagem. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidade e ameaça. Olhando agora, eu lembro que tem um só na minha estante, que está autografado para minha filha. Falei, rapaz, vou usar essa ferramenta aqui na vida dos personagens. E aí eu tirei só os pontos fortes e pontos fracos de Paulo. Primeiro ponto forte, estudioso do judaísmo. O homem para entender de Bíblia. Só que é interessante você ler Paulo, e quando você lê Paulo no grego, então você entende coisas que você não entendia quando lia em português. Paulo ele cita Targum, Paulo cita a Bíblia hebraica, Paulo cita a Septuaginta, Paulo cita de cor. Você percebe que você não sabe de onde ele tirou, ele sabe que ele tirou daquela referência, às vezes por alusão, por eco, às vezes tira parte do versículo, e às vezes ele cita de cor. Aparentemente Paulo não tinha um texto perto de si, mas era um homem que lia muito. Pode ver que depois de ter sido solto, ser preso de novo, por ocasião que vai escrever as cartas pastorais, ele diz: traz os livros, traz a capa, porque vai estar frio. E ele é um homem estudioso, circuncidado ao 8º dia, ou seja, fiéis. A fidelidade dos pais em ensinar a religião judaica. Zelo ao extremo. O que é zelo? Zelo não é ciúme, mas zelo é o cuidado com as coisas de Deus. Paulo cuidava daquilo que Deus havia confiado nele. Conhecimento de retórica, estudou com o melhor professor da escola moderada de teologia rabínica, Gamaliel I. Hillel é a mais radical, Paulo é mais moderado. Isso implica que a teologia paulina é sempre uma teologia que busca um equilíbrio. Paulo também tem sensibilidade espiritual. A beleza de Paulo é entendê-lo como um homem sensível à voz do Espírito. Não entra, não faz, segue, obedece ao Espírito. Ora, Paulo era perfeito? Nem você. Paulo não é perfeito, e a nossa imperfeição se torna tolerável por Deus a partir da perfeição de Deus. Como isso, pastor? Simples.
Todo dom perfeito vem de quem? O dom perfeito está em quem? Que não é perfeito, é imperfeito. Então a sua imperfeição é melhorada a partir do dom que é perfeito que está em você. Agora eu só queria entender como pessoas ainda ficam soberbas. De quem é a salvação? Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? De quem é a graça? Os dons. O sangue não é de Cristo? O Espírito não dá os dons? O que sobra para você então? Nada. Não sobra nada para você. Por isso ele é autor e consumador da fé. Se para em você, não é mais de Deus. Se para em você, a glória não é de Deus. Você tem que entender que você é um instrumento na mão de Deus. É isso. Faça o melhor daquilo que Deus te deu para fazer. Deus nunca vai te cobrar por uma oportunidade que você nunca teve. Mas todas as oportunidades que você teve, ou já tiveram na vida, serão cobradas. Então aproveite as oportunidades que Deus te deu para fazer. Paulo não era perfeito. Atos 15, às vezes ele é inflexível com o jovem Marcos. É verdade. Tudo bem que aí gera duas frentes de trabalho. Marcos vai com Barnabé para Chipre, Marcos depois vai escrever o Evangelho, mas depois se reconcilia, mas às vezes ele é um pouco inflexível. É possível que ele tinha problemas de vista. Gálatas 4, ele diz: olha, vede, com grandes letras vos escrevi. Vocês me receberam como um anjo, como o próprio Cristo. Se pudesse, arrancaria os olhos e me dariam. É possível que ele esteja com problema de vista. Mas Paulo também foi zeloso com ignorância. Romanos 10, 2. Os judeus têm zelo, mas são ignorantes. A ignorância é a coisa que nos destrói. A ignorância, mais o poder, tirania. A ignorância, mais a liberdade, libertinagem. A ignorância, mais recursos, corrupção e desvio. A ignorância é o mal. Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A ignorância é a arma do diabo. Meu povo foi destruído porque lhe faltou, porque foi ignorante. Ignorou alguma coisa. A ignorância de Paulo está então em desconhecer aquilo e perseguir a igreja. Foi um ponto fraco. E ter um espinho na carne também é um ponto fraco. Só que é necessário desenvolver uma vida cristã a partir então, às vezes, do embate, do não. Fique tranquilo. Quando Deus falar um não para você, até Jesus recebeu um não. Sim ou não? Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Passou? Então recebeu um não. A vida de homens são reflexos da vida de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Moisés nasce, as crianças estavam sendo perseguidas. Quando Jesus era pequeno, as crianças foram perseguidas. Moisés tem que fugir para sobreviver. Quando está adulto, vai para Midian. Sim. Jesus tem que ir para o Egito para sobreviver quando era criança. Sim. Moisés é chamado por Deus. Cristo também foi. A encarnação é uma forma de Deus chamá-lo para vir ao mundo. Moisés sobe o monte para receber a lei e jejuou 40 dias e 40 noites. Sim. Jesus jejuou 40 dias. Moisés pede para entrar na terra e Deus diz não. Jesus diz: Pai, passa de mim o cálice. O Pai diz não. Já experimentou ver a vida de um pelo outro? Como a vida de um reflete a vida do outro, como a vida de Moisés reflete a vida de Cristo. Moisés sobe o monte, Jesus sobe o monte das bem-aventuranças. Moisés dá a lei, Jesus dá a lei do reino, Mateus 7, do 5 ao 7. Olha a vida de um pelo outro. Às vezes o que acontece com um personagem reflete
diferente daquilo que ia acontecer com o próprio Cristo no futuro. É interessante isso. Paulo então vai criar um modelo de cristianismo que hoje de repente seria mal visto, onde nós vamos chamar de forma técnica de paulinismo. O que seria o paulinismo? De repente, se Paulo estivesse vivo aqui hoje, ele ia olhar para mim e falar assim: não é paulinismo não, é cristianismo. Mas era a forma como ele entendia o cristianismo, a partir da sua vivência e experiência pessoal. Eu fiz uma tabela a partir de alguns estudiosos sobre o que seria então esse paulinismo. Vejamos, um pré-paulinismo, ou seja, um cristianismo antes de Paulo, cristianismo pós-pascual, ou seja, toda a visão cristã se dá depois da Páscoa, ou seja, na semana da morte e ressurreição de Cristo. É um marco que muda a ideia que eles tinham. Eles não tinham a ideia certa de Cristo, não tinha a ideia certa do reino, ainda mais que Jesus falava em terceira pessoa. Quando vier o Filho do Homem, mas quem é o Filho do Homem? Ele fala dele ou fala de outro? Então Jesus às vezes confundia falando em terceira pessoa. Então um cristianismo que entendeu Cristo crucificado e ressuscitado, mas um cristianismo que está no credo apostólico. 1 Coríntios 15, 3-4, abra por favor. É um credo de fé sobre a ressurreição de Cristo. Primeira Coríntios 15, que é um tratado sobre a ressurreição. 13:4. Porque eu vos entreguei primeiramente que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Onde está nas Escrituras que o Cristo tinha que morrer e 3 dias ressuscitar? Já encontrou? Sim ou não? Claramente não. São inferências. Deus fala para Moisés: santifica o povo, daqui 3 dias farei milagres. Abraão andou 3 dias para chegar em Moriá. Jonas fica 3 dias. Grita aí, irmão. No estômago. Por favor, dá sardinha, Então você vai tendo alguma coisa especial durante 3 dias. Josué, a mesma coisa. 3 dias farei. 3 dias toma Jericó. 3 dias. Esther, jejuou quantos dias? Coincidência, não? Sim ou não? Coincidência? Provisão. 3 dias. É interessante que Paulo aqui, ele fala para um grupo de homens, a igreja de Corinto, uma igreja cheia de divisão, mas se você pegar o versículo 1, ele vai dizer, e em diante, apareceu a Cefas, apareceu os 12, apareceu a mais de 500 irmãos, mas não cita uma mulher, porque a mulher não tinha um testemunho no tribunal, e Paulo está defendendo a ressurreição ante um tribunal, aparentemente, por isso ele não cita mulheres. Mas o Evangelho mostra a primeira mulher a ver a ressurreição, Maria Madalena, onde Jesus devolve o status da mulher. Mas, por aquelas questões culturais, Paulo ele respeita o público a qual vai ouvir a sua mensagem. Quando você pregar, respeite o público que vai ouvir a mensagem. Dentro da cultura, dentro dos viés, dentro das coisas que acontecem. Paulo sabia respeitar as pessoas. Predominância, Pedro. Formação de uma nova comunidade, Antioquia da Síria. Depois você tem o apalinismo. São correntes do cristianismo independente de Paulo. Irmão, judaísmo é plural. Cada judeu esperava um tipo de Messias. Tinha judeu que nem Messias esperava. Vamos para a real? Vamos lá. Cristianismo farisaico. Toda a Bíblia que a gente tem. Um Messias, ressurreição. Judaísmo farisaico. Toda a Bíblia que nós temos. Morte e ressurreição, anjo. Judaísmo saducida, ou dos saduceus. Não acredita em nada. Não tem morte e ressurreição, só o Pentateuco. O judaísmo de Qumrã, os essênios, os livros da Bíblia, mais os livros deles.
regra da guerra, da virtude, filhos da luz, filhos das trevas, 2 Messias, um sacerdote e um rei. Os fariseus, um Messias, rei. Os saduceus, não estão esperando nada, porque o templo é um estado. Irmão, o judaísmo é plural. O judaísmo helênico, tudo isso, mas a cultura grega. Que coisa mais plural do que o judaísmo? O cristianismo. O cristianismo de Pedro, o cristianismo de Tiago, o cristianismo de João. A beleza do cristianismo é essa diferença. Essa é a beleza. São as correntes que tem. Conviveram em parte, pegam coisas de uma da outra, mas basicamente tem uma visão dada a um líder. Então essa é a beleza do apaulinismo. Existem outros tipos de cristianismo, verdadeiros dentro do cristianismo primitivo. Então a gente não deve falar de cristianismo primitivo, mas cristianismos, ou seja, formas apostólicas de ver o cristianismo, que eram válidas. Nós vamos jogar a carta de Pedro fora? Foi superado isso. Tiago? Não. As joaninas? Não. Todas elas são importantes, porque todas elas formam o cânon, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus inspirada. Ponto final. O que você vê? O que você vê? Qual parte da Bíblia você vê? Alguém vê a parte de trás? Você não tem perspectiva de ver. Paulo tem razão quando diz que conhecemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por mais que você estude, você só vai ver uma parte. Ninguém vai dominar a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Alguém vai dominar Deus? Dominar a Bíblia é dominar a mente de Deus. Só conhecemos parte. E a parte que conhecemos às vezes é tão ruim, porque a gente não consegue nem viver um pleno cristianismo com a parte que conhecemos. É por isso que a comunhão é importante, e Paulo brigava contra essas coisas, porque na comunhão podemos ver as várias partes reunidas, e aí vemos um todo, porque olhamos para o mesmo objeto, a Bíblia Sagrada. Pode mudar, por favor? O paulinismo, a influência da pessoa nos escritos. Irmão, Deus é tão bom que o texto sagrado é divino, sim ou não? Mas também é humano. Mas o humano não tira o valor do divino, mas dentro do humano está o conhecimento, a cultura, a vida, perspectivas que Deus usa para formar o texto sagrado. Mas o humano não tira o divino do texto. Olha a beleza do texto. Deus vai usar homens, pessoas, por mais de 1100 anos, de culturas e lugares diferentes, para escrever um livro. E escrevendo esse livro, esses homens, no tempo e espaço distante, complementam a mesma revelação, a Bíblia, sendo homens inspirados por Deus. Deus não ditou, não é ditado verbal. Às vezes você vai encontrar a expressão, disse Deus, está escrito. Mas a inspiração é muito mais do que ditar um texto, é fazer com que um texto brote na mente do autor, e o final do resultado é palavra inerrante, palavra divina, palavra que salva. Pós-paulinismo, a influência de Paulo nos escritos posteriores. Já leu Timóteo, irmão? O grego de Timóteo, perdão, já leu Timóteo? É de Paulo. Já leu Hebreus? Já leu Hebreus? Quantos capítulos? Deixa pra lá. 13? Já viu o finalzinho de Hebreus que ele vai falar? Já está solto o irmão Timóteo. Hebreus não é de Paulo. O grego é muito clássico, ele é muito erudito, mas com certeza foi do círculo de Paulo, como Timóteo, como Tito, como qualquer outro que estava ali. Atos 14, e os apóstolos Barnabé e Saulo.
É apóstolo porque é enviado ou é apóstolo porque também era apóstolo? Então existiu mais do que 12, 13 apóstolos? É possível. E agora? Dorme com um barulho desse? Então é necessário que a influência de Paulo permaneça, e permaneceu. Lê os escritos pós-paulinos. E qual é o escrito pós-paulino, pastor? Hebreus, João, Evangelho, 10 cartas e o Apocalipse. Você vê características paulinas no escrito de João, de Hebreus. Então Paulo é um homem que marca a história. O cristianismo sem Cristo e sem Paulo é apenas mais uma seita do judaísmo, estaria fadado ao fracasso e ia desaparecer. Paulo vai influenciar. Não é à toa que ele é chamado o principal da seita dos nazarenos. O principal, porque ele pregava um evangelho. Hoje falar em cosmovisão é muito comum. Como é aquela visão de mundo? Qual é a visão de Paulo? Qual é a visão de Paulo? Eu fico pensando, qual é a visão de Paulo sobre a sua teologia e como podemos aprender com a teologia paulina, pelo menos um pouco mais? Até que hora? 2.1 Paulo, pensamento teológico. Primeiro, Paulo entende que Cristo é a resposta de Deus. Primeiro, a lei não poderia me salvar. Segundo, se a lei pudesse salvar, cumprir a lei resolvia o problema. Mas como eu nunca pude cumpri-la, porque sou pecador, e sendo pecador, o pecado atua em mim em 3 maneiras. Quantas maneiras? Primeira maneira, não está na apostila, preste atenção. Primeira maneira que o pecado atua em mim, a punição. Pequei? Mereço pagar pelo meu erro. Segunda forma que o pecado atua, poder. Porque você faz aquilo que você não quer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem jeito. Romanos 3, 23, todos pecaram. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Pecou, morre, irmão, acabou. Romanos 7, a partir do 20, quem me livrará do corpo dessa morte? No 23, graças a Deus por Jesus Cristo. No 20, graças a Deus por Jesus Cristo. Só que o pecado atua de uma forma pior e cruel, a presença. Você nasceu com a natureza de Adão, que é ou se transformou em um pecador. Gênesis 5, 3, e Adão gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem. Todos que nasceram depois de Adão nasceram pecadores. Você tem a herança do teu pai Adão. Aí Paulo vai dizer, se trouxemos a imagem do terreno, precisamos trazer a imagem do celestial. Cristo morreu, sim ou não? A pena do pecado foi tirada, a culpa, a penalidade foi tirada, Ele pagou o preço. E Cristo morreu, sim ou não? O poder do pecado é tirado, porque eu tenho um espírito, e não vivo mais no pecado. Posso pecar eventualmente, mas não vivo mais sob o jugo do pecado. Uma vez liberto, não entrego mais meus membros, como Paulo vai falar em Romanos, para a iniquidade, mas entrego para a justiça de Deus. Mas é necessário que a presença do pecado seja retirada. Por isso a teologia paulina da salvação é salvo o corpo, é salvo o espírito, é salvo a alma e será salvo o corpo. Por meio da ressurreição, a presença do pecado é retirado, para que eu tenha um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ressurreto que não morre mais, um corpo glorificado. Essa é a teologia paulina da salvação, e Paulo vai construindo isso a partir de 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos Cristo
crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas aprouve Deus nos salvar pelo escândalo da pregação e pela loucura da pregação. Pedir Isaac não é loucura? Seja sincero, irmão. Seja sincero, pelo menos uma vez na vida, vai. Matar a criança de Davi não parece loucura, um escândalo, sim ou não? Seja sincero. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a minha, e Deus sabe o que faz e soube o que fez. E Paulo vai dizer, num tom apocalíptico, num tom final escatológico, Gálatas 4:4, Efésios 1:10, na plenitude dos tempos, no final de tudo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei, para nos fazer justiça de Deus e justificados pela fé em Cristo. E não somos mais escravos, não somos mais filhos de Agar, mas filhos de Sara, da livre, herdeiro das promessas que Deus havia feito e dado aos patriarcas. Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo e para nós se tornam realidade pela salvação em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Paulo era pré-tribulacionista. Paulo acreditava no arrebatamento, e quantos hoje não acreditam mais? Jesus vai voltar. Mas Paulo teve um confronto. Um Messias que morre, porque está escrito que o Messias não morre. O Messias morreu para nos livrar da maldição, mas reviveu para nunca mais morrer, tornando-se o primeiro de uma série de todos quantos nós somos, daqueles que vão ressuscitar e nunca mais morrer. Um Messias diferente de tudo que ele tinha aprendido, onde Paulo precisou ressignificar toda a sua teologia para um Messias que morre, mas vive, porque vive para sempre. Sintetizando isso, Salmo 143:2, ninguém é justificado pela lei. Gênesis 15:6, Abraão é justificado pela fé. Abacuque 2:4, o justo vive pela fé. E Paulo nos ensina que somos filhos de Abraão pela fé, não somos pela lei, não somos pela circuncisão. Porque quando Deus promete no 15, a circuncisão é no 17. Ou seja, a promessa anterior à lei, a promessa anterior, então você está dentro da promessa. Paulo não levou o particularismo cultural e racial do judaísmo, circuncisão, dieta alimentar, observância sabática. Antes ele leva o poder do evangelho. Antes, pelo contrário, o evangelho da incircuncisão estava confiado a mim, como de Pedro da circuncisão, Gálatas 2:7. Ou seja, Paulo vai pregar um evangelho onde a circuncisão não é nada, onde a incircuncisão também não é nada, porque o que importa é 2 Coríntios 5:17, é ser nova criatura, é ser novo, e tudo se faz novo, e tudo é modificado e transformado. Para a nossa conclusão, quer ser igual a Paulo? Sim ou não? Está disposto a pagar o preço que ele pagou? Sim ou não? Primeira Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se pudéssemos um pouco mais imitar Paulo, e o nosso enfoque seriam pessoas, não nosso status, seria o reino e não uma religião aculturada, seria uma revelação teológica por uma fé fortalecida, e não uma reprodução mínima de uma fé judaizante. Que Deus nos ajude nesse tempo, para que sejamos novos apóstolos Paulo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Glória a Deus. Saem daqui alimentados com a palavra, irmãos? Receberam a mensagem? Vale um glória a Deus.